Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então todos os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar. Amado Senhor, nós queremos te bendizer e te louvar nesta tarde que o Senhor nos reuniu aqui na tua doce presença, Senhor. Nós queremos te pedir humildemente que enquanto estivermos meditando na tua santa, doce e gloriosa presença, o Senhor fale conosco de uma forma eficaz, contundente, que a nossa alma possa compreender, Senhor, os desígnios do teu coração, que o nosso coração descanse na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ensina-nos, Senhor, a tua lei, não apenas intelectualmente, mas que o nosso coração ame a tua palavra e que todo o nosso ser seja guiado por tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações, porque necessitamos ouvir a tua voz. Não viemos aqui com outro propósito, a não ser ouvir a tua voz declarada na santa e sagrada Escritura. Por isso, Senhor, que cale-se todo homem e o teu Santo Espírito tenha primazia para ministrar os corações nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos amados irmãos. A título de informação, nós na última mensagem falamos a respeito de algumas ironias em torno da vida do profeta Jonas. Como dissemos, o seu nome significa pomba, dando a entender alguém manso, trazendo uma característica de mansidão e de simplicidade para o seu nome. Mas Jonas é um homem em conflito. Ele é um homem vingativo e beligerante, como já falamos. O nome do seu pai era Amitai, que quer dizer minha verdade. Porque os filhos de Deus devem ser filhos da verdade. Mas Jonas, ele foge de Deus e se afasta da verdade. Embora o nome do seu pai signifique minha verdade, e ele, como profeta do Senhor, deveria se aproximar da verdade, ele, na verdade, está longe da verdade. E aqui nós vemos como aquilo que fazemos é muito mais importante do que aquilo que dizemos ser. A gente pode dizer que é crente, a gente pode dizer que é adorador, a gente pode dizer que é servo do Senhor, mas o que vai contar no final das contas são os nossos atos. É o que a gente faz. E não exatamente o que a gente diz. Claro, nós também seremos julgados pelas palavras que professamos,
Cada palavra que sai da nossa boca tem peso, sim, mas nós seremos julgados por nossas atitudes, por nossas ações. Jonas não quer orar, mas vai parar numa reunião de oração entre os marinheiros. Nós temos um profeta que não quer buscar a presença do Senhor, que na verdade está se afastando da presença do Senhor, e ele não quer orar, e ironicamente ele cai numa reunião de oração entre os marinheiros. Clame ao seu Deus, quem sabe ele possa se compadecer de nós e nos livrar. Aqui eu entendo que Deus tem incontáveis métodos para cumprir em nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ele queria se afastar da presença de Deus e cai numa reunião de oração. É claro, uma reunião de oração entre os pagãos, mas aquele que conhece a verdade, aquele que se aproximou da verdade, que experimentou a verdade, sabe que Deus o está conduzindo para si. Jonas não quer pregar. Ele foge porque ele não quer pregar as boas novas de salvação aos ninivitas. Mas na confissão de sua desobediência, os pagãos são salvos. Quando ele confessa o seu pecado aos marinheiros, Deus usa essa confissão de pecado dele para transformar os corações daqueles marinheiros. E isto consiste numa excelente pregação. Ao confessar os seus pecados, nós temos que Jonas pregou e vidas foram convertidas ao Senhor. Porque nossa desobediência choca até aqueles que ainda não foram regenerados. E Deus cumpre o seu propósito mesmo em nossa desobediência. Ele é o único que diz, no livro dele, ele é o único que diz, eu sei, mas vive de forma contrária ao seu conhecimento. Porque muitas vezes a nossa boca diz uma coisa, mas nossas atitudes, outras. Assim, devemos procurar viver de acordo com a fé que professamos. Tem que ter coerência, encaixe com aquilo que declaramos. Nós somos cristãos. E Jesus disse claramente que o mundo conheceria que nós somos discípulos dele se andarmos com a Bíblia debaixo do braço. Se formos à igreja, se andar fazendo orações pelas esquinas, não. Conhecerão que vocês são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. Tem que haver coerência com a fé que professamos e as nossas atitudes. Deus ensina a Jonas por intermédio dos pagãos, mas salva os pagãos por intermédio de Jonas. Aqui nós vemos como Deus opera a sua multiforme graça. Ela se molda, ela se transforma, ela permeia os corações, porque ela, em vez de ser rígida, é flexível, não para se adaptar ao homem, mas para permear o seu coração e transformá-lo. Ele se utiliza dos crentes para salvar os descrentes e pode usar os ímpios para ensinar obediência aos seus filhos. Sabe por quê? Porque a desobediência da igreja choca mesmo até os pagãos, até aqueles que ainda não foram regenerados. Enquanto Jonas mergulha no sono da indiferença, os marinheiros lutam com bravura e paixão por suas próprias vidas. E é uma grande contradição que os filhos do autor da vida se entreguem indiferentemente à morte, em vez de lutarem com todas as suas forças para fazerem do mundo um lugar melhor para si e para outros. Se somos filhos do autor da vida, a nossa obrigação como filhos do autor da vida é promover vida. É transformar o mundo em que vivemos. Fazer com que a nossa vizinhança conheça Cristo Jesus. Fazer com que as pessoas que nos cercam, sejam no trabalho, na escola ou em qualquer outro lugar, se dobrem diante de Cristo Jesus. E se não se dobrarem diante de Cristo Jesus, pelo menos ouçam a palavra de salvação. Jonas está completamente emudecido diante de Deus e dos homens, mas os marinheiros agradecem a Deus por sua misericórdia. É muita ironia que acontece na vida desse profeta, né? Ele é profeta,
mas ele não abre a boca para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para dar glórias a Deus. Mas os marinheiros, que até então eram pagãos, louvam e agradecem ao Senhor pelo livramento. Alguns ímpios são muito mais agradecidos a Deus do que os próprios crentes. Pasme. Mesmo sem enxergar adequadamente, eles dão graças a Deus pelo seu livramento, enquanto alguns crentes seguem um caminho da amargura contra os homens e contra Deus, pois julgam-se superiores aos homens e acreditam que Deus lhe é devedor. Veja, enquanto estávamos apresentando a introdução na semana passada, uma coisa ficou muito clara, talvez, não sei se para os irmãos, mas pelo menos para mim, que a desobediência de Jonas é fruto da sua amargura contra os homens. Ele não queria pregar a palavra de Deus para os ninivitas, por receio deles se converterem ao Senhor e o Senhor lhes perdoar os pecados. Então, por receio deles se converterem, ele não quer pregar a palavra, ou seja, Jonas está amargurado contra os homens. E esta amargura contra os homens se reflete também numa amargura contra Deus. Um coração que ama a Deus não pode ter amargura contra pessoas. Se você é de Cristo Jesus, se você pertence ao Senhor, não há espaço para amargura em seu coração. Não deve haver espaço para a amargura em seu coração. Porque a palavra de Deus nos diz: livrem-se de toda raiz de amargura. Finalmente, chegamos ao verso 3, que fala como Jonas fugiu da presença de Deus. E diz: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Assim, aprendemos como podemos estar longe do nosso dever e mesmo assim nos deparar com um vento favorável, pois o caminho pronto nem sempre é o caminho certo. Ele chega a Jope e parece que as portas se abrem. Há um navio praticamente esperando que ele pague a passagem e embarque. E talvez ele tenha pensado: realmente Deus está abrindo as portas para eu sair daqui. Não sei se ele pensou dessa forma, mas muitos de nós pensariam. Pensando que toda porta aberta provém do Senhor. Nem sempre o caminho pronto é o caminho correto a ser tomado. E nem sempre quando as portas se fecham, é Deus quem está fechando. Vimos também como os melhores homens podem ser desobedientes quando Deus os deixa por sua própria conta, pois a palavra do Senhor pode vir até nós, mas é imprescindível que o Espírito Santo converta a nossa vontade e a nossa disposição ao Senhor. Jonas é profeta de Deus. Jonas já havia profetizado em Israel e vidas haviam se dobrado diante do Senhor. Pessoas se converteram dos seus pecados, se arrependeram dos seus pecados, e ele viu um avivamento em Israel. Mas agora ele não quer que esse avivamento chegue até os assírios, até os ninivitas. Essa palavra que pregamos aqui pode chegar ao seu coração nessa noite. Mas se o Espírito Santo não convencer você de que você precisa se firmar no Senhor, de que você precisa caminhar de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, se o Espírito Santo não tomar o seu coração, não mostrar que realmente nós precisamos nos voltar para o Senhor de todo o coração, a palavra do Senhor, embora sendo palavra do Senhor, não irá produzir o fim necessário. A palavra é pregada e é necessário que o Espírito Santo haja em nossos corações, preparando os nossos corações para receber esta palavra. Por isso, querido, é muito importante que o nosso culto não comece às 5 da tarde, quando chegamos à igreja. O nosso culto começa em casa, ao levantarmos no domingo pela manhã.
ao deitarmos no sábado à noite, glorificando e bendizendo ao Senhor, criando expectativa de que Deus fale conosco, louvando, preparando uma atmosfera para que o nosso coração possa receber a palavra de Deus. Pois não adianta recebermos a palavra de Deus se não estamos favoráveis, se não estamos com os ouvidos abertos para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, fale ao nosso entendimento. Como a presença do Senhor e o seu plano missionário de salvar os assírios, inimigos de Israel, assustavam e desgostavam a Jonas. A presença de Deus se tornou insuportável para o profeta. Assim, sua fuga trazia-lhe alívio mental. A palavra do Senhor se tornou insuportável para o profeta Jonas. É isso que está aqui. E no verso 1 diz: a palavra do Senhor veio ao profeta Jonas. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor estava incomodando os seus pensamentos. Talvez ele não pudesse mais dormir de tanto incômodo que a palavra do Senhor lhe trazia. Talvez não houvesse mais paz em seu coração, e eu acredito que realmente ele não encontrava paz em seu coração enquanto não cumprisse a vontade do Senhor. E nós não encontraremos paz em nosso coração enquanto não cumprirmos o propósito de Deus para as nossas próprias vidas. Você pode buscar paz em qualquer outra coisa, mas a paz verdadeira está no centro da vontade de Deus. Não está no seu relacionamento, não está no seu casamento, não está nas suas amizades, não está no seu trabalho, não está na sua igreja, está no centro da vontade de Deus. Só seremos felizes, só seremos plenos se estivermos no centro da vontade de Deus, ainda que sejamos afligidos. É o centro da vontade de Deus que transforma o nosso coração, que alegra o nosso viver. Alguns, por algum motivo egoísta, querem fugir da presença de Deus para refúgios mentais. Novelas, filmes, estudos, projetos pessoais, trabalho, relacionamentos e por aí vai. Tudo isso pode representar nossa fuga para Tarsis. Mas Deus quer que nos dobremos diante da sua vontade. Quantos refúgios nós temos buscado para fugir da presença de Deus? Achando que podemos ser felizes ou encontrar um pouco de paz nesses refúgios, e nada disso vai trazer paz ao nosso coração. Nada disso. Quando Jonas embarcou no navio, e se pôs em direção a Tarsis, ele achou que estava salvo. Mas aqui vemos que Deus estava perseguindo e apanhando e trazendo ele de volta para o Senhor. Ele tenta fugir da presença de Deus, mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus vai ao encontro dele. Já imaginou se Deus deixasse Jonas chegar a Tarsis? Já imaginou se o Senhor deixar você chegar onde você quer? Com suas fugas? Louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos intercepta no caminho. Ele não deixa que nos afastemos da sua presença. Deus é bom. Deus é bom. Muito bem, meus queridos. Voltando para o texto que nós lemos, nós temos o verso 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Jonas comprou sua passagem em Jope e estava agora feliz, pois estava distante de Deus e de sua vontade, pelo menos é o que ele imaginava. Estava agora fazendo o que desejava, em vez de cumprir a vontade divina. Aqui não há empecilhos para o homem fugir da presença de Deus e se abster de seus deveres para com o Senhor.
Deus poderia ter fechado as portas já em Jope. Sim ou não? Mas Deus não fecha as portas para Jonas ainda em Jope. Ele permite, ele deixa que Jonas tome essa decisão. Para que Jonas, pensando que vai se afastar do Senhor, acaba voltando para o Senhor. É claro, bem surrado, bem maltrapilho, porque passou 3 dias no ventre do peixe. Deus se utiliza de um dos seus servos, o vento, para ir ao encontro do profeta. Desta forma, temos uma tempestade provocada pela desobediência de Jonas. Nenhuma mudança de local, nem montanhas, nem o mar, nem o deserto poderiam ajudar Jonas a escapar de Deus. Como diz o salmista, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não há como escapar da mão do Todo-Poderoso, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque Ele nos toma pela mão. Ainda que queiramos só largar ou soltar a sua mão, Ele ainda nos segura mais firmemente. E isso é bom, irmãos. Isso traz segurança ao nosso coração. Porque a nossa salvação não depende de nós, mas depende daquilo que foi feito na cruz em Cristo Jesus. Meu coração descansa quando eu vejo isso aqui. Que Deus vai ao encontro daqueles que procuram se afastar da presença dEle. Que estão em dúvidas quanto ao seu chamado, quanto à sua vocação, quanto à sua fé. Aqueles que querem se afastar da presença de Deus, Deus não permitirá, pois foram comprados por bom preço. E agora não pertencem mais a si mesmos, mas pertencem àquele que os transportou das trevas para a luz. Observe que, em última análise, o pecado sempre traz tormentas e tempestades para a alma, para a família, para as igrejas e para as nações. Pois ele é uma coisa inquietante e perturbadora em sua essência. O pecado, a desobediência sempre se propõe como um refúgio, como uma solução, mas a verdade é que ele é inquietante e perturbador. Quem poderia dizer o contrário? Dos pecados que já cometemos, das aflições que foram acometidas sobre nós, a pior de todas é a desobediência ao Senhor. Porque quando somos afligidos por sermos tementes, por sermos fiéis ao Senhor, estamos produzindo em nós a alegria. O Espírito Santo alegra o nosso coração, pois está escrito: alegrai-vos, pois grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mas se somos afligidos por nossas escolhas pecaminosas, por nossas próprias falhas, isso pode produzir uma tristeza e uma amargura no nosso coração. Davi experimentou muito bem isso. E em oração ele disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Contra ti, somente contra ti, pequei. Verso 5 nos diz: todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Os marinheiros foram afetados pela tempestade, embora não fosse com eles que Deus estivesse em disputa. A disputa de Deus não era com os marinheiros. A disputa de Deus era com Jonas. Mas os marinheiros foram afetados pelo pecado, pela desobediência de Jonas. Os marinheiros, embora fossem familiarizados com esse tipo de situação, por estarem o tempo todo no mar, era comum tempestades. Eles temeram muito, porque a tempestade estava para além dos padrões naturais.
e julgaram haver algo sobrenatural naquilo. Não era uma simples chuva, não era um simples vento contrário, era algo que eles jamais tinham enfrentado. Chamou a atenção deles. Eles entraram em desespero, eles pensaram consigo mesmo, algo sobrenatural está acontecendo aqui e nós precisamos compreender. Estes homens, eles já haviam lutado contra outras tempestades, mas esta em particular, esta em especial, estava lhes chamando a atenção. Que tempestade, hein? Que tempestade a desobediência de Jonas provocou. Que tempestade a fuga de Jonas provocou. A tempestade aniquila a soberba dos marinheiros, que desesperados buscam auxílio como podem. Porém, Jonas dormia como alguém que, pelas amarguras da vida, havia se entregado à morte. É outra ironia aqui na vida dele, né? Aquela tempestade destrói a soberba dos marinheiros. Todos estão prostrados, humildes, recorrendo ao que pode. Eles não conhecem ainda o Senhor, mas já estão quebrantados para conhecerem ao Senhor. Jonas, o profeta de Deus, o servo do Senhor, como ele diz aqui, eu sou hebreu, adorador do Senhor. Não sei nem se ele abriu a boca para falar isso, né? De forma encher a boca, ou se ele falou meio desconfiado. Mas ele diz que é adorador do Senhor e está se afastando da presença de Deus. Essa tempestade pôs em terra a soberba dos marinheiros. Mas Jonas dormia porque estava amargurado e havia se entregado à morte. Não permita que a amargura domine o seu coração, querido. A amargura é raiz de morte. Por isso que a palavra do Senhor nos ordena que nós devemos perdoar a quem nos ofendeu. Por isso a palavra do Senhor determina que nós devemos abençoar aqueles que nos maldizem. Enquanto os ímpios estavam clamando cada um ao seu Deus, o profeta, anestesiado pela desobediência de um coração obstinado, estava dormindo profundamente. Dormindo profundamente. Cada um clamava ao seu Deus. Os ímpios buscaram solução, invocaram o nome dos seus deuses, apelaram para todo tipo de solução. Mas parece que Jonas não se importa nem com sua vida, nem com a vida daqueles outros marinheiros, muito menos com a vida dos ninivitas. Os marinheiros estavam se desfazendo de toda a carga valiosa e de grande valor, para talvez escapar com vida. Mas Jonas não queria se desfazer de suas mágoas pelos ninivitas. Ele se apegou tão profundamente aos preconceitos e mágoas que estava tranquilo mesmo diante de uma catástrofe. Eu já conheci pessoas assim que se apegam à mágoa, ao rancor, como se fosse a razão da sua existência. São tardias em perdoar e rápidas para se irar. Isso só produz amargura e morte aos nossos corações. Indiferença, desamor a Deus. Quando nós perdoamos o nosso próximo, irmãos, nós demonstramos o nosso amor para com Deus. Entende? Perdoar, é por isso que se diz que perdoar é divino. Perdoar é divino por quê? Porque demonstramos o nosso amor para com Deus. Nós não perdoamos porque o outro é bonzinho, porque ele pediu desculpas, porque ele se humilhou e reconheceu o seu erro. Nós perdoamos porque ele mandou. Porque Deus assim determinou que nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Note que quando escolhemos nossos próprios caminhos e nos afastamos da presença de Deus, o egoísmo nos toma por completo, ao ponto de não querermos nos desfazer de pequenas e insignificantes coisas, mesmo que outras pessoas estejam em perigo ou custe a nossa própria vida. Quando escolhemos os nossos próprios caminhos, o egoísmo toma conta do nosso ser.
Por isso que é bom estar na igreja. Porque nós somos confrontados com os nossos próprios caminhos. Por isso que é bom ler a palavra de Deus. Como vimos na semana passada, a palavra de Deus é palavra de Deus, sobretudo porque os próprios escritores da palavra de Deus registram suas fraquezas, suas debilidades, suas falhas. Se fosse um livro de construção humana, nós não teríamos o relato de Jonas. Mas Jonas escreve aqui não para a glória própria, mas para a glória de Deus. Porque nós não vivemos para a nossa própria glória, mas vivemos para a glória de Deus. Observe que o pecado é de uma natureza entorpecente. E devemos nos preocupar em prestar atenção para que em nenhum momento os nossos corações sejam endurecidos pelo engano do pecado. O pecado, tomando conta de nós, endurece o nosso coração, entorpece, nós perdemos os sentidos. Já com frequência encontrei pessoas e até mesmo experimentei algo do tipo de que num momento de fúria eu perdi os sentidos. Ou pessoas que perderam os sentidos. Pessoas que eram pessoas aparentemente tranquilas, sóbrias, centradas, mas que num determinado momento se entorpece pela amargura e numa fúria cometem coisas que não deveriam cometer, falam coisas que não deveriam falar. Tudo porque o pecado entorpece o coração, nos molda, nos transforma de filhos de Deus para trevas. E nós devemos ter muito cuidado com isso, queridos. Temos o verso 6 e diz assim: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Jonas havia desaparecido do navio. Cadê aquele cabra que pagou a passagem? Aquele que estava por aqui entrou, ninguém sabia o paradeiro de Jonas. Desta forma, o capitão desce ao porão do navio e clama por ajuda. Ele diz: desperte, levante-se, eu estou falando com você agora. Desperte, levante-se e ore. Clame por nossas vidas, ajude-nos a escapar da morte e da condenação. Seja misericordioso para conosco. Não seja preguiçoso e negligente para com seus deveres espirituais. Vemos aqui algo como o clamor das pedras diante do silêncio do profeta, registrado em Lucas 19. Se estes se calarem, até as pedras clamarão. E é isto que está acontecendo aqui. O profeta se cala. E os ímpios clamam: ei, invoca o nome do teu Deus, nos ajude, interceda por nós. Faça alguma coisa. Você não é hebreu, você não é filho de Deus, você não é crente, você não é batista. Você não é adorador do Senhor, você não tem fé em Cristo Jesus, nos ajude. Por isso Jesus disse que os campos já estavam brancos para a ceifa. Não se engane, irmãos. Muitos precisam da nossa ajuda. Muitos precisam das palavras de vida eterna que Deus lhes concedeu. Muitos precisam de salvação. Muitos precisam experimentar este consolo vindo da parte de Deus, e você já foi agraciado com a palavra do Senhor. Você já recebeu esta palavra, não se cale. O verso 7 nos diz que tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Sorte e azar é a mesma coisa, certo? É acaso. Sorte é acaso. Azar é acaso. A gente pensa que sorte é quando a coisa é favorável para a gente. Tive uma sorte. Normalmente o uso da palavra é esse, mas o significado de sorte é acaso. E o significado de azar é acaso, certo? Então, se tiver diferente aí na sua tradução, lançaram as sortes ou lançaram o azar,
tudo significa a mesma coisa, é o acaso. Acaso. Lançaram ao léu. Vamos ver se tem alguém aqui responsável por isso. Sem dúvida, a culpa para aquela calamidade era do profeta Jonas. Pois ao tentar fugir de Deus, ele põe em perigo todos aqueles que estão ao seu redor. A culpa do profeta era explícita e inegável, até para os pagãos, até para os descrentes. Deus, interessante, não revelou a culpa do profeta para outro profeta, mas revelou a culpa do profeta para os gentios, para os pagãos. Veja como Deus se utiliza, irmãos, de tudo e de todos para falar conosco. A gente pensa que Deus só fala pelo pastor ou pelaquela irmã do coque. Deus só fala quando há Mas Deus fala conosco em muitas e diversas formas. É quando sua esposa diz, olha, eu acho que não vai dar muito bem, não vai dar muito certo não, isso não. É quando seu marido diz, olha, talvez fosse melhor a gente agir de tal forma. É quando seu pai ou sua mãe liga para você ou fala com você lhe dando uma orientação. Ou talvez quando aquele seu amigo, sem saber, fala algo da sua vida. Por isso, você tem que treinar os seus ouvidos com a palavra de Deus para aprender a ouvir a voz de Deus em tudo. Claro, quando o Espírito de Deus quer falar, não há quem possa tapar os ouvidos. Isso é inegável. Ele é o Espírito de Deus. Mas nós precisamos aprender a ouvi-lo em todas as coisas. A tempestade é enviada pela culpa de Jonas, pois ele havia se afastado de Deus, mas também é enviada para buscá-lo e trazê-lo de volta, pois embora mereça a morte, Deus irá conceder-lhe graça, bondade e vida. Ele era digno de morte, havia se afastado da presença de Deus por um pior de todos os motivos. Não quero pregar para eles porque eles vão se arrepender e o Senhor vai conceder vida a eles, vai conceder perdão para esses ninivitas. E eu não quero que eles se convertam, eu prefiro morrer a vê-los salvos. Que coração duro, hein? Meu Deus! Talvez a gente tenha um pouco disso quando a gente diz assim, eu sou crente, mas não piso nos meus calos, não. Eu sou crente, mas não tenho sangue de barata. Na verdade, os irmãos já sabem que o crente não tem sangue de barata, ele tem o sangue de Jesus em suas vidas, em suas veias. Verso 9. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Ele fala a nacionalidade e diz que é adorador do Senhor. Jonas declara ser hebreu e adorador do Senhor. Entretanto, seu comportamento não condiz com o que sua boca afirma. Mesmo assim, os marinheiros compreendem a gravidade da desobediência do servo de Deus e perguntam para ele, o que foi que você fez? Jonas já sabia que a tempestade havia sido enviada para buscá-lo. Entretanto, tal como Paulo, antes de se encontrar com Cristo, ele resistia recalcitrando contra os aguilhões do Todo-Poderoso. Veja que é apenas pelo poder de Deus que o homem se volta para Cristo e reconhece suas origens e seus pecados. Pois é Deus quem revela nossos pecados ocultos e nos humilha a fim de nos restaurar a comunhão. É Deus que nos visita. É Deus que vai ao nosso encontro.
A tempestade não foi enviada para destruir ninguém, mas aquela tempestade foi enviada para trazer vida para Jonas e vida para os marinheiros pagãos. Todos ali pensavam que aquela tempestade iria produzir morte, mas produziu um peso de glória, e de glória eterna. Esses marinheiros se converteram, se dobraram diante do Senhor, e o próprio profeta volta agora humilde aos pés do Todo-Poderoso. Eu não sei se você está conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer para você. Das tempestades que você talvez esteja enfrentando ou já enfrentou. E você pode pensar que essas tempestades estão ali para produzirem morte. Mas a verdade é que Deus está no meio da tempestade. Que Deus está no meio da tempestade. E se Ele enviou esta tempestade, é para produzir vida e não morte. E eu não falo de vida aqui, essa vida biológica, essa vida física. Sinceramente falando, irmãos, não me compreendam mal, mas essa vida biológica, ela irá passar. Ou não? Essa vida física irá passar. Mas aquilo que Deus produz em nós é eterno. Essa vida que Ele nos prometeu é uma vida eterna. E o que é vida eterna? É vida para todo sempre, meu querido. Verso 10 nos diz: com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Os marinheiros pagãos ficaram espantados com o proceder desobediente do profeta. Mas Jonas se sentia confortável em fugir da presença do Senhor. Note que o pecado dos crentes é sempre mais hediondo que o dos ímpios, pois temos a revelação divina para nossa instrução e ensino. Uma coisa é a desobediência daquele que nunca experimentou da graça do Senhor. Outra coisa é a desobediência de um crente. Uma coisa é um ímpio praticar adultério. Outra coisa é um crente cair em adultério. É muito diferente. Aquele que está morto nos seus delitos e pecados não espere santidade. Espera-se santidade daqueles que foram regenerados, que foram transportados das trevas para a luz. A santidade pertence ao povo do Senhor, à igreja de Cristo. Aqueles que foram regenerados, aqueles que foram comprados por preço. Se você é adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, como ousa tentar fugir dele? Olha, Jonas, tu estás no mar e tu disseste para mim que tu adora o Deus que fez o mar e está querendo fugir de Deus pelo mar, Jonas. Ele fez a terra e o mar, e como você está querendo fugir dele? É uma grande tolice, é uma grande bobagem, Jonas, tentar fugir do Todo-Poderoso. E eu não quero citar seu nome aqui, mas é uma grande bobagem tentarmos fugir da presença de Deus. Afinal de contas, para onde me irei do teu espírito, diz o salmista. Tentarmos fugir de Deus quando nos ressentimos de trabalhar mais em sua seara, ou não aceitamos o cumprimento de sua vontade em nós, ou quando nossos sentimentos e necessidades são mais importantes do que obedecer à palavra do Senhor, que nos diz para perdoar ofensas, amar inimigos, ajuntar tesouros nos céus e trabalhar pelo pão que não perece. É assim que nós tentamos fugir, muitas vezes, da presença de Deus, nos ressentindo de trabalhar na sua igreja. Já fiz demais. Não, próximo ano eu trabalho mais um pouquinho. Esse ano já fiz muita coisa. Não, vou deixar outras pessoas fazerem. Estou fazendo aqui, tem muita coisa, deixa que os irmãos façam. Na verdade, é obrigação do pastor fazer isso aí.
nos ressentindo de trabalhar na presença, na seara do Senhor, na igreja do Senhor. Ou talvez não querendo obedecer à palavra do Senhor, que ordena, não pede nem recomenda, ordena perdoar ofensas, amar inimigos, ajuntar tesouros nos céus e trabalhar pelo pão que não perece. Jonas responde, verso 12: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Preste atenção aqui agora, por favor. Não há evidências de arrependimento de Jonas. O que temos aqui é uma mera submissão ao julgamento imparcial e inadiável de Deus. Entretanto, o sacrifício do profeta visava aplacar a ira divina para salvar a vida dos marinheiros pagãos. Embora saiba que é por sua culpa que o barco estava a ponto de naufragar, ele sabe que o barco está prestes a naufragar por sua culpa. Ele não demonstra arrependimento ou contrição. Tampouco ora a Deus. Não se arrepende, não está contrito, nem ora a Deus, mas sabe que está em falta contra Deus. Eu sei que estou em falha, eu sei que preciso melhorar, mas não se arrepende, não está contrito e não ora. Eu não vou pedir para você levantar a mão se você se sente assim como Jonas, mas examine o seu coração. Se você percebe que está em falta com o Senhor, você tem de se arrepender. Você tem de estar contrito em sua presença e necessariamente orar ao Senhor. Note como o profeta está tomado pela amargura e como isso está matando a sua fé. Ele está tomado pela amargura. A amargura está matando sua fé, sua esperança e seu amor. Como sabemos, o maior destes é o amor. Veja como a amargura está destruindo a vida espiritual deste homem. Veja como a amargura está colocando a vida deste homem em risco. Como dissemos, ele não quer ir para Nínive por receio de Deus operar sua salvação entre os ninivitas. Não permita, querido, que a amargura encontre morada no seu coração, porque isso pode matar sua fé, sua esperança e o seu amor ao Senhor. Verso 13 diz: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Os marinheiros tentaram evitar a execução do profeta remando arduamente rumo à praia. Entretanto, esforços humanos, preste atenção aqui agora, esforços humanos são inúteis nas questões divinas e por mais que os homens tentem, jamais poderão salvar a si mesmos. Porque o escritor aos Hebreus nos diz: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Esforços humanos são inúteis para tentar salvar a vida humana. Psicologia, neurociência, nome bonito, né? Neurociência. E por aí vai. São inúteis para salvar a vida. Podem produzir até algum efeito. Podem, de alguma forma, distrair nossa atenção, pensar que de alguma forma a gente está caminhando bem. Mas a verdade é que a vida só vem daquele que é o autor da vida. Entende? Verso 15. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Temos aqui nessa passagem alguns tipos de Cristo, certo? Eu quero que você aprenda isso aqui.
Claro, a Escritura, por completo, ela faz menção a Jesus de uma forma ou de outra, ou apresentando um tipo de Cristo ou um antitipo do que Cristo viria a ser. Os marinheiros suplicaram a Deus que não lhes imputasse a morte do desobediente Jonas, enquanto os judeus pediram que a culpa pela morte de Cristo lhes fosse atribuída. Marinheiros descrentes, judeus crentes. Os marinheiros, Senhor, não atribua a culpa da morte deste homem a nós, porque o Senhor fez cumprir a sua vontade. Os judeus clamaram: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deste homem, quando pediam para que Jesus fosse crucificado. Jonas é poupado mesmo sendo merecedor da morte, mas Cristo, sendo justo e inocente, foi crucificado. A ira divina é aplacada pelo sacrifício apresentado, e na condenação de Jonas podemos ver a atuação da graça na vida dos marinheiros pagãos, tal qual na morte de Jesus, que nos foi concedido vida e vida abundante em sua morte. Naquele cenário terrível que foi cantado inclusive aqui pelo irmão Adaildo, a terra tremeu, o sol escureceu, ele foi abandonado. No alto da colina só se via uma cruz escura, mal feita, um homem ali pendurado, todo ensanguentado, onde muitos zombavam dele. E nesta cruz terrível, feia, horrenda, na verdade se apresentava toda a beleza da criação. Nesta cruz está o divisor de todas as águas. Para aqueles que são de Deus, olham para esta cruz e veem não só o seu horror, mas veem também a sua beleza, a beleza da graça do Todo-Poderoso. De como Deus foi gracioso ao nos conceder vida, lançando os nossos pecados e a nossa culpa sobre Cristo Jesus. E para aqueles que não compreendem, ela apenas é mais uma cruz. É mais um escárnio. Apenas mais um homem que foi crucificado. Finalmente, queridos, a história de Jonas nos apresenta um profundo contraste entre a desobediência humana e a graça soberana de Deus. Mesmo quando Jonas tenta fugir de sua missão divina, Deus usa sua própria rebeldia para manifestar o seu poder e misericórdia. A tempestade que ameaça o navio revela não apenas as consequências do pecado, mas também como Deus pode usar circunstâncias adversas para os seus propósitos redentores. Veja, se nós formos perguntar aqui, como foi que você se converteu, irmão? Como foi que você se dobrou diante do Senhor? A gente vai ter uma variação de exemplos de como a multiforme graça de Deus nos alcançou. Não é um padrão especificamente. Eu fui convidado para ir para a igreja, ouvi a mensagem e me converti. Não é necessariamente assim. Uns se convertem por uma canção que escutou várias vezes, mas naquele momento, aquela canção parece que penetrou-lhe o coração e fez ele sentir o peso dos seus pecados e o peso da glória de Deus. Outros se convertem por uma palavra inusitada. Eu sei de exemplos de pessoas que um chegou para ele e disse: olha, você quer aceitar Jesus para morar no céu? Ele disse: agora não. Aí o outro homem respondeu: então vá para o inferno. E o homem disse que passou a semana pensando a respeito disso. Eu vou para o inferno? Que palavra é essa? Se eu não aceitar Cristo, eu vou para o inferno? Passou a semana toda pensando nisso. E Deus usou isso para conceder vida àquele homem. Não há um padrão específico, uma forma específica de conduzir os pecadores a Cristo, mas é o seu Santo Espírito que atua poderosamente nos corações.
É o seu Santo Espírito que nos visita, que nos transforma. Eu não sei como você anda, como anda a sua vida cotidiana, mas eu sei de uma coisa. Se não você, mas outros procuram fugir da presença de Deus, pensando que em Tarsis vão encontrar refrigério. E já dissemos que esses refrigérios, esses refúgios mentais, Tarsis, pode ser o jogo de futebol. Né? O Campeonato Brasileiro vai começar e é exatamente na hora da igreja. Vala-me Deus. Culto de oração na hora da novela, pela graça. Ou não é? A doutrina, mas eu estou tão cansado, já trabalhei a semana toda. Aí, em vez de ir para Nínive, é um caminho penoso ir até Nínive. É difícil, não é fácil. Confronta o nosso coração, nos traz desconforto. A gente muitas vezes quer ir para Tarsis. Senhor Jesus, Tu és o autor da vida. Tu és aquele que conduz as nossas vidas. Para onde podemos fugir da Tua presença, Senhor? Se subir ao céu, Tu estás ali. Se descer até o mais profundo do abismo, Tu também estarás lá. Até as próprias trevas não podem nos encobrir dos Teus olhos. Na verdade, as trevas brilham como o dia, Senhor. Não há diferença para Ti. Para onde me irei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Ajuda-nos, Senhor, pois somos Teus. Sopra sobre as nossas vidas, tal qual o Senhor fez na vida do profeta Ezequiel. Quando o Senhor determinou, profetiza, filho do homem, profetiza, para que esses ossos ressequidos recuperem a vida. Sopra, Senhor, sobre a tua igreja. Sopra, Senhor, sobre o teu povo, o teu Santo Espírito, para que haja vida, para que haja paz. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus.